Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, e onde conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube, Rumble, Spotify e no site pauloguidali.com.br. Se você é um fabricante, fornecedor, lojista, segmento casa, você pode e deve anunciar aqui, onde a sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você estiver em Curitiba, você pode assistir nossas gravações ao vivo, aqui no Solar do Rosário, onde está o nosso estúdio, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com o arquiteto Givago Fênix. Falei certo? Falou certo. E o nosso tema de hoje não podia ser diferente, é arquitetura e entretenimento, onde você atua já há bastante tempo. E tem inúmeras obras, eu não vou nem citar o número, porque de fato é espantoso. Agora, eu te conheci há 10 anos atrás e você era uma pessoa. Qual é o tamanho da tua equipe hoje? Nós estamos em 11. 11 pessoas. E vocês atuam no Brasil todo? Atuamos no Brasil todo. E hoje atravessamos a fronteira, já estamos em Londres. Não me diga. Sim. Boa, meus parabéns. Agora, o curioso é que antes a gente, assim, um pouquinho antes da gente iniciar aqui, você me disse que na arquitetura você queria fazer hotelaria. Você chegou a fazer isso? Sim, essa história é muito boa, né? Então, obrigado pelo convite, pelo lugar, né? Eu que agradeço. E aos que estão assistindo aí, prazer. Essa história é muito curiosa, porque eu estudei a faculdade inteira, né? Hotelaria, né? Então, vim com aquela cabeça de hotelaria e tal, minha mãe é hoteleira, então sempre em casa estudando norma e tal. Foi muito bom, que as mesmas normas, basicamente, se usa na gastronomia e entretenimento também. E o curioso foi quando eu comecei a fazer os hotéis, eu desanimei um pouco, que era aquela coisa meio de faz um projeto tipo, faz os apartamentos iguais, a ala inteira. Vai espelhando só. E daí eu caí na cozinha, né? Na cozinha eu realmente falei, nossa, que desafio, né? Você tem que cuidar do funcionário, do tempo do prato, da ergonomia, os equipamentos, cada um tinha uma função. Então aquilo me trouxe um olhar que eu falei, nossa, que massa isso. E depois caí no salão, fazer um restaurante, né? Também me encantei, minha família tem alguns cozinheiros, eu adoro cozinhar, então foi juntando o útil ao agradável ali. E obviamente algumas referências do mercado na época, Gastão Lima, né? Um grande nome aí. Você me disse que acabou te inspirando. Com certeza, o Gastão na época da faculdade eu olhei muito assim o trabalho dele, porque também fez algumas coisas de hotelaria e alguns cases legais. E isso ficou no inconsciente, né? Cheguei a trabalhar com o Eloy Favro, né? Que é um grande especialista de churrascarias, cassinos. Também ficou no meu inconsciente ter trabalhado com gastronomia nesses lugares, né? No Gastão não cheguei a trabalhar, mas cheguei a estudar. E então, como eu estava muito focado, eu sou um cara que preciso de um foco, né? Então eu foquei na hotelaria, mas assim, foi muito natural essa transição. Aí depois dali já veio o primeiro café, segundo, terceiro, depois fomos aumentando as escalas de projeto. Mas o que me chama a atenção no teu trabalho, obviamente que os projetos de restaurantes, bar, entretenimento, eles são muito dinâmicos, né? São muito pulsantes, né? Mas o que me chama particularmente a atenção no teu trabalho é como é que você consegue, para cada projeto, fazer algo sempre novo, sempre diferenciado e muito focado em cores. Falha aí e me corrija. Não, mas acho que é por aí mesmo. Acho que a arquitetura ela tem uma mensagem, né? A gente precisa trazer uma alegria, um sentimento, uma personalidade. No nosso caso, a gente trabalha muito com empresas, precisa trazer a essência da marca. Então, precisa ter essa desconexão, por exemplo, de um concorrente, desconexão de um restaurante parecido. Então, a gente precisa criar aquela identidade. E o escritório por si, ele reverte muito assim ele transparece muito essa questão que a gente potencializa dentro do escritório, que é a psicologia das cores, fluxo, iluminação, sou apaixonado por iluminação, questões de materiais diferentes, né? Então tudo isso a gente precisa trazer para um contexto que as pessoas se sintam parte daquilo e se reúnem, né? Que eu falo que meus projetos é para reunir pessoas. Eu acho que quando eu chego num lugar que ele inaugura, ele tem aquele boom inicial, ele mantém, aí deu certo. Né? Pois é, mas falando sobre isso e voltando um pouquinho atrás, como é que se dá o diálogo, a conversa entre você e o empreendedor, o empresário que te procura? Já vem meio pronto para você? Já vem uma ideia? Como que você... Como é que se dá essa conversa? Veja, tem acho que vários... posso colocar... várias personas aí, né? Tem o empresário que já é do segmento,
Ele já tem lá o contexto, ele já tem a marca, já está tudo formatado. Aí é um facilitador para o nosso trabalho, que daí a gente sai desse caminho, desse norte. Tem empresário que só tem um sonho, que ele está ali pensando e tal, ele tem uma ideia inicial e às vezes a gente compra essa ideia e às vezes a gente fala, olha, pela nossa experiência, know-how, coisa que a gente já viu que deu certo, nacional, internacional, eu acho que pode ir para esse caminho. Então a gente dá uma mudada no caminho dessa pessoa. E tem aquela pessoa que a gente fala que é uma pessoa que não tem experiência, né? Ela não sabe o que ela quer ter alguma coisa. Mas ela não sabe se ela quer um café, se ela quer uma pizzaria, se ela quer um restaurante. Ela quer investir no setor. Que a gente até olha ali como um investidor. Né? A gente até acaba às vezes falando, será que essa pessoa tem um perfil? A gente só apresenta essa pessoa para uma marca que já está consolidada, já é uma franquia, a gente só conecta essa pessoa. Né? Ou a gente realmente molda essa pessoa para realmente ela entrar no rumo ali. Então, existem esses 3 perfis. Assim. Tá. E só uma curiosidade, Givago, quando o empresário vem para você e já vem com um ponto definido, ou comprado ou alugado, isso é bom, é ruim? Como é que você faz uma análise, uma pesquisa Com certeza, sobre é muito importante. se o que ele está fazendo de fato é viável? O perfil 1 dessa persona, geralmente, quando ele traz o ponto, ele já estudou muito o ponto. Então é bom. Ok. Um trabalho meu a menos. O 2, às vezes eles erram no ponto. Né? Então, realmente, às vezes, a gente tem que entrar e intervir, olha, investimento você vai gastar aqui para arrumar essa casa, só a troca do telhado aqui, já foi teu budget, que você me passou. Então não compensa, vale a pena se devolver esse imóvel, pagar a multinha, a gente vai achar outro. Já falou fiz isso? Já aconteceu, algumas vezes. Às vezes acontece da localização, o entorno, por mais que o aluguel era interessante, mas a gente não pode pensar só no aluguel. Exato. Aquele conceito não era para aquele entorno, para aquele público, para aquela questão do carro, às vezes não tinha estacionamento, mas aquele negócio necessariamente precisava ter o estacionamento. Alguns modelos de gastronomia não precisa, mas naquele caso era uma padaria, muito difícil ter uma padaria sem ter um estacionamento. Então, a gente conseguiu convencer e reverter também para mudar o ponto. Né? E o último modelo de cliente, que a gente fala que é aquela pessoa mais leiga mesmo, né? Geralmente ele me busca numa fase bem de prospecção, inicial tá inicialmente, tá ali pensando, você vai, daqui um ano devagar eu vou pensar e tal. Então esse é o cliente que eu colo e falo assim, não, vamos junto, então vou dar a mão aqui, nós vamos juntinho, vamos buscar o ponto, vamos fazer acontecer. Até porque eu sou consultor de gastronomia também, né? Então eu entro numa área empresarial também da coisa. Então eu não olho só o negócio como arquiteto, olho como consultor. Tem o Sacas Hub, que é uma empresa de consultoria para restaurantes, com mais de 30 consultores. Então, às vezes, eu até pego o cliente e dou na mão de uma consultora, por exemplo, a Denise, é uma consultora de negócio, plano de negócio, modelo de negócio, dinâmicas para negócio, dinâmicas de equipe. Ela vai reformular toda aquela caixinha, né, aquelas ideias e organizar. Então, quando devolve para mim, eu falo, clientes, legal, ó, agora a gente está caminhando certinho. Porque eu vejo esse teu segmento, e aí estou pensando em nível empresarial, é que muitas vezes a pessoa quer realizar um sonho dela, ela quer brincar um pouco, ela não tem muito cuidado às vezes, né, quanto uma coisa tão séria quanto essa, né, que requer um investimento significativo, né? Com certeza. Eu queria voltar um pouco no aspecto da inspiração, porque isso é uma curiosidade que eu tenho com você. Todo projeto teu que eu vou, e olha que eu não fui muito, ele tem uma pegada diferente. Tá? Mas, de qualquer forma, tem algum material que predomina nos teus trabalhos? Não? A madeira, o cobogó, o revestimento? Eu acredito que entre madeira e ferro, né? Eu sou da linha ainda dos antigos que eu falo assim, coisa de 10 anos atrás. Sim. Um dos pioneiros ao estilo industrial em Curitiba, né? Curitiba, quando eu entrei, que eu fui meio afrontoso ali, vou entrar nesse segmento, era uma situação assim meio conflitante na minha cabeça. Era muito tom pastel Curitiba. Então eu fui dos primeiros a trazer cor, né? De buscar cor, fazer essa mistura de materiais né? Tudo isso foi muito interessante, esse meu trabalho. Eu fui vendo que ele foi crescendo e ele foi virando referência. Muitos arquitetos me ligavam, pediam referência. Ganhei... Nossa, hoje eu tenho 20 e poucos mil seguidores. 50% daqueles seguidores é arquiteto. Eu fico até assustado às vezes. Mas assim, eu vejo que o trabalho virou uma referência. Então assim, os materiais que comentou.
uso madeira, uso ferro, adoro sustentabilidade, então adoro ir para um lixão, adoro ir para um desmanche, adoro ir para um ferro velho, adoro olhar para uma coisa que para alguém aquilo lá não tem mais utilidade, mas aquilo lá pode virar uma frente de um bar, pode virar um teto, pode virar um reaproveitamento. Já cheguei a restaurar peças dentro do restaurante, estavam boas, estavam legais, aquilo tem uma história, dá pra gente contar essa história. Então acho que o nosso trabalho ele tem essa vertente de buscar sempre o novo, o velho, né? As minhas inspirações sempre estão buscando lá no movimento modernista, o Art Deco, tem também agora o contemporâneo, tem o cosmopolita que a gente está estudando também, então assim, tudo está meio entrelaçado, porque eu acho que a arquitetura é isso, a gente tem que respeitar o antigo e tem que trazer o novo, mas ao mesmo tempo eles estão juntos, senão a gente traz só o novo. Eu me assusto quando vejo um projeto super minimalista ao extremo, que a gente, não falando mal dos colegas que fazem minimalista, que eu falo que eu sou maximalista, e maximalista fala mal de minimalista, minimalista fala mal de maximalista. Mas olha, é só mudar o olhar, né? Porque mas ambos têm valor. Tudo tem valor, mas na gastronomia especificamente eu estou falando, né? Então me incomoda um pouquinho chegar num lugar que tem essa aparência muito clean, assim, De sabe? galeria, de museu, né? De hospital, às vezes, que tem que ser uma coisa mais centrada. Acho que a gastronomia, ela é uma cor, né? Ela é uma vida, ela é um movimento. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio do maximalista com o minimalista. E vice-versa. Eu também não posso carregar muito, porque senão se torna over, ou incomoda. Né? A pessoa sai daquele lugar que ela tá, meu Deus, esse lugar aqui tá muito cheio de informação. Então acho que tem que ter o equilíbrio, né? Tá, mas agora uma pergunta desafiadora para você. Tudo que você falou eu concordo, você falou em estilos e linguagens, mas você precisa levar para dentro do teu projeto um clima descontraído. Como que você consegue isso? Veja, a gente tem hoje dentro do nosso nicho, um outro nicho. Né? A gente não trabalha com restaurantes super sofisticados, que isso é um nicho dentro do meu nicho. Né? A gente está no restaurante mais pro descolado, né? Um público mais jovem, onde está a massa, né? Onde eu brinco que o 30 mais está ali, né? Que o 30 mais é o ticket médio mais quente do mercado. Mesmo? Então, a galera que tá emergente, tá com dinheiro, tá gastando. Olha, eu não ia entrar nesse tema, não estava na pauta, mas eu fiquei curioso. Mas o 30 mais ele é interessante, você investir num segmento de gastronomia para esse público, é um ticket que vai gastar em torno de 100, 150 no mínimo numa saída. Obviamente, o 40 mais, o 50 mais, vão gastar 300 às vezes até numa saída. Só que é um público menor, né, em termos de fluxo assim, de saídas. Então, um restaurante muito sofisticado vai agradar esse público, mas talvez no giro não é tão interessante para o dono do restaurante. Então, eu meio que foquei no meu nicho para esse público mais descolado, urbano, rápido, né, fast food. Então, dentro do meu nicho, eu estou nichado. Né? E daí abri um pouco agora para o entretenimento. Então, baladas, feiras, festas, instalações cenográficas, porque eu acredito também que esse nicho ainda está dentro desse descolado, urbano, arte, cultura, eu gosto muito de trabalhar com isso. Eu vejo que você coloca, em alguns projetos você coloca sala de jogos, né? Mas tudo interage, né? Exatamente. Tá. Eu queria te fazer uma colocação entrando mais agora no gênero. E você falou do Gastão Lima, e eu, alguns anos atrás, eu perguntei para ele, Gastão, se eu fosse fazer um bar, quem que frequentaria? Ele disse assim, Paulo, se você tiver uma Harley Davidson, provavelmente a turma da Harley vai frequentar teu bar. Ou seja, as pessoas se parecem com o dono. Eu não sei se eu concordo hoje com ele. Mas quando você vai para alguns gêneros, o público é LGBT, quando você vai para o clube do charuto, alguma coisa que tem alguns bares específicos para isso, você não está limitando muito o teu público? Você acha que ele se movimenta, se autossustenta? É um risco, né? É um risco, isso não vou negar. Mas, por exemplo, o público LGBTQIA+, o público feminista, o público civil, né? Eu comentei um pouco antes da nossa conversa aqui, que a gente fez um hub focado em engenharia civil e arquitetura, o público do hard, o público do rock. É muito legal você trabalhar com um nicho dentro do nicho. Um perfil bem definido. Não é nem nicho, é persona, né?
Mas você tem que ter um olhar do marketing muito ajustado. Apurado. Um case que eu sempre trago é o Café do Viajante. O Café do Viajante ele nasceu para ligar café, cultura, viagens. E gastronomia, obviamente. Mas ele é bem nichado. Tá, E mas ele é amplo, né? É um nicho que... ele é amplo. Mas assim, É um nicho grande, eu digo assim. dentro de um público geral, ele é grande. Ele deu tão certo, porque localização a gente escolheu junto, tá numa região turística, tá numa região civil, então existem muitas reuniões e tal ali, com relação também a políticos e tal, que vêm para cidades, enfim, e o setor público. Tem a questão que um viajante é um blog e é dono do Café do Viajante, então o marketing foi muito bem estruturado a ponto de a gente sair na GNT, saímos, o proprietário foi para Fátima Bernardes na época. Um dos proprietários também trabalha muito com café, construtor de café, tem essa política do café. Então, assim, tudo estava amarrado nesse público. Quando você entra lá, é uma viagem. Eu sempre brinquei, né? O café viajante é uma viagem, porque você pisou, você já está na Amazônia. Pisou mais um pouquinho, você já está na Espanha. Pisou mais um pouquinho, você está em Portugal. Virou para o lado, você está em Londres. Virou na esquerda, no banheiro, você está na Espanha de volta. Subiu agora, eles se formaram agora, a gente fez a expansão. Tem a torrefação. Você sobe, tem um jardim azul, né, da Grécia ali, aquela coisa do branco, azul. Daí você sobe mais um pouquinho, tem um garden que também traz uma cultura mais brasileira, mais brasilidade. Tem uma sala mais Nova York. A área das fazendas é a área da torrefação. Ele vai crescer constantemente. Daí você entra no último banheiro, lá você para em Noronha. Né? Então, assim, é uma construção que está dentro desse conceito, desse nicho. A gente já fez um bar café Harley, né? Que tem essa preocupação, por exemplo, aonde vai ficar as motos? Então tem que ser um lugar que comporte motos. Quais são os atrativos? Nesse caso tinha loja, porque esse público consome artigos, né? Utensílios, souvenirs. Então tudo isso aumenta ticket. Então quando você vai estudar o teu público... Você acaba criando cones, opções também, né? de comércio. Você falou do LGBTQ+, a gente fez um bar, né, que é o V-Bar, que ele é simpatizante, né? Ele atende todos os públicos, né? Ele não tem essa coisa de bandeira, mas ele, assim, ele é super simpatizante, inclusive boa parte do público é frequentante lá. E tem todo esse cuidado, né, de ser democrático, de ser acessível, de preocupação com atendimento, né? Se sentar um casal ali na mesa, homoafetivo vai ser bem tratado igual, é uma pessoa normal, então assim, não tem essa distância, né? Que às vezes você vai num restaurante, eu mesmo já sofri, né? Alguns momentos eu sou homossexual e trabalhei em alguns restaurantes que eu senti essa preocupação, meu Deus, uma pressão, ele está fazendo meu projeto. Disso, né? E depois, no meio do caminho, a pessoa percebeu que era uma pessoa normal, né? E não cancelou o contrato por isso, e depois virou meu amigo e falou, eu te agradeço, porque você virou uma chave, né? Que a gente fica preocupado, nossa, isso vai espantar meus clientes. Ainda bem, gente, são pessoas, são consumidores, são pessoas normais. Eu queria falar um pouco sobre esse Rubem, mas antes eu tenho uma curiosidade sobre cafés, né? Você me contou que você fez mais de 300 cafés, é isso? Aqui em Curitiba mais de 30. Tá bom. No Brasil mais de 1000 projetos de gastronomia. Nossa Senhora. E entretenimento. Sim. Cafeteria, a última conta que a gente fez, a gente passou acho que mais de 50, eu acho, Brasil afora. Vamos falar dessas 30 em Curitiba. Existe... bem mais de 50, porque só uma rede que a gente atende já foi 30, então é bem mais de 50 cafeterias. Já vamos percorrer o Brasil. Antes, uma pergunta. Se fala muito hoje em fachada ativa, né? Onde você tem um comércio embaixo. Eu vejo muitos cafés embaixo de edifícios. São rentáveis essas cafeterias? Veja, as cafeterias elas têm que ser pensadas. Hoje, como você tem uma concorrência muito desleal, vamos chamar assim, muito grande, elas têm que ser pensadas muito onde elas vão ser localizadas. Então, por exemplo, a gente estava falando um pouco antes, né? Se eu colocar uma cafeteria dentro de um prédio, tem que entender o fluxo desse prédio de pessoas. Tem prédio hoje em Curitiba, inclusive, que tem uma rotatividade de 5.000 pessoas dia. É muito. Então, assim, uma cafeteria, ela atende, supre total essas refeições
rápidas, né, que vai ter ali de uma reunião, ou até mesmo de um intervalo, um coffee break na própria escritório. Ou seja, o próprio edifício muitas vezes mantém o negócio. Exatamente. Eu conheço alguns cases, a gente fez alguns também. E cafeterias maiores, hoje eu trago esse olhar que é importante trazer a atração, né? A gastronomia não é mais só vou lá comer. A gastronomia é lá, vou lá reunir pessoas, né? Então, qual a atração que vai ter ali, né? Então, por exemplo, o Café do Viajante foi um case, Casa Polante outro case, Café Monsuê, enfim, tem que ter uma atração. A gente está com um projeto novo lá dentro do escritório, não posso abrir muito ainda, mas a atração é ter o show, né? Então vai ter um show mesmo dentro da cafeteria. Então a ideia é que você vai ter um entretenimento acontecendo ali. Então você vai circular em volta dessa situação que vai acontecer ali nova, você vai comer, vai estar acontecendo um show ali, numa cafeteria. Então é importante hoje se ter esse apelo do entretenimento junto, porque não é só a música ao vivo, não é só Espaço Kids, né? Qual que é o teu diferencial? Né? O que você vai segurar aquelas pessoas para ela realmente estar ali, se conectar com a tua marca e divulgar de uma forma natural, que as pessoas voltem ali, você de forma orgânica, quando você vê, você está lotando porque você fez um bom trabalho. No final, eu quero te fazer algumas perguntas. Que caminho vai tomar esse mercado, tá bom? O que você está prevendo? Você já está me falando algumas coisas aqui. Antes, eu queria te fazer uma pergunta. Muitas vezes você se depara com pequenos espaços que, para poder ser rentável, você tem que botar um público maior ali. Você já se deparou com isso? Já. Você sopra o mezanino, busca uma outra área, ou você cria alguns truques para que sempre haja um fluxo constante Essa pergunta é bem interessante porque, assim, às vezes a gente não tem espaço. Então a gente tem que criar o espaço. Onde está o espaço que a gente tem que criar? É a rua, né? E eu fui um dos únicos, se não me engano, acho que eu fui o único que conseguiu aprovar a vaga viva, o decreto que tinha na gestão anterior. Eu consegui aprovar a vaga viva, tinha umas outras na cidade, mas eram ilegais. A minha foi a primeira regulamentada. Fala para mim o que é uma... Vaga viva é aquela vaga de carro que você substitui o carro por uma instalação. Isso. Você coloca um deck e mesas. Né? São Paulo é muito comum. Isso. E foi muito interessante essa estrutura. Era na frente do mercado municipal, era grande, 2 vagas, basicamente mais 20 pessoas lá fora. Então, isso é uma situação. Pena que o decreto caiu. Né? E pena que um caminhão do municipal destruiu minha vaga viva. Que eu falei, é muito sacanagem, né? Você dá uma ré e destruiu uma vaga viva. Enfim, saiu na reportagem, enfim. Esse decreto caiu. Hoje eu utilizo muito, existe um outro decreto, que é aquelas mesinhas na calçada. Né? Então, a gente faz a aprovação do uso desse... tem um logradouro público, onde a gente faz uma cerquinha num padrão IPUC, mesinhas padrão IPUC, floreirinhas padrão IPUC, tem toda uma legislação, projetinho, você vai lá, aprova, e você consegue aumentar. Né? Então, isso é uma situação. Segunda situação, focar no delivery. Né? Que você pode aumentar a tua escala de venda, mesmo numa portinha, um espaço ali com 10, 4, 5, você foca no externo. Né? Você falou do mezanino, já aconteceu, os puxadinhos, né? Para cima, para baixo, para trás. Sim, tem um jardinzinho, puxadinho. Então, os puxadinhos para o restaurante é comum, né? Porque eu me imagino assim, a ansiedade do proprietário, vendo que o fluxo está aumentando, ele não consegue, né, atender, né? Deve sofrer. Né? Sim, sim. Eu acho que essa é uma necessidade também, né? Que realmente roda muito dinheiro na gastronomia. Não vou citar números aqui para não falar errado, mas eu sei que é uma das economias mais fortes. Imagina. E o que acontece? Se você não tem um número de mesas equivalente ao teu custo, teu ticket não vai aumentar no faturamento, né? Então você tem que pensar, se você é pequeno, você tem que explorar realmente o delivery. Né? Você tem um fluxo bacana ali de um mundo, né? De possibilidades ali. Ok. Vamos falar um pouquinho do Hub, que você me contou, que eu fiquei curioso, que é um escritório de engenheiros e arquitetos, é isso? Isso. A gente tem essa frente também de corporativo dentro do escritório. A gente não divulga muito, mas a gente faz projeto residencial mais focado no alto padrão, corporativo, que são os escritórios, e a parte de lojas também, varejo, né?
que a gente divulga hoje como marca é o entretenimento e gastronomia. Uma situação comercial mesmo, que a gente acha que dá certo e funciona. Mas são outras frentes que a gente tem dentro do escritório. O Hub, ele é um hub de engenharia e arquitetura, fica ali no São Francisco, próximo da antigo prédio da Telepar ali. Se não me engano, ali é Alameda Cabral. Não estou me recortando se é bem certinho, mas é Acelera Hub. Então ali você tem auditório, salas de reuniões, as empresas têm suas salas individuais, seu mundinho interno, mas é tudo um ecossistema que se conecta, né? Nessa Digamos área assim, civil. em outras palavras, quase como um coworking, então. Isso. Chega a ser um coworking. Ok. O Cowork e o Hub, eles são muito irmãos, né? Isso. O Hub, ele vai para uma vertente mais nichado e com mais estrutura, independente, mas ao mesmo tempo tem as conexões. E o Cowork, eu falo que é uma coisa mais ecossistema junto, né? Uma mesona, geralmente, essas coisas estão por ali. Tá muito... E o compartilhamento é tudo muito mais collab e tal, né? Então o Hub tem a vida collab e tem a vida individual. O cowork ele já se torna mais collab, né? E a gastronomia ou alguma coisa assim acaba sendo dentro desse projeto que você fez. Você tem uma área de gastronomia ali? Tem um café, tem um mercadinho, né? A ideia inicial era ter uma ativação de cozinha, né? Talvez isso volte quando essa área de eventos decolar, né? E eu tenho hoje um hub também de gastronomia, né? Que eu estava comentando do Sax. Então dentro do Sax como funciona? Ali sim, é um ecossistema de comida. Então a gente tem uma cozinha show para podcast, para comercial de televisão, para mini eventos, para treinamentos. Tem uma adega colopada e tem as salas comerciais em volta. Que são salas dos consultores das empresas parceiras. E esse endereço físico fica onde? É no mesmo lugar do escritório. Meu escritório fica em cima do hub, né? Então é na Alameda do Dr. Carlos Carvalho, 1286. A Praça Espanha, nem chega a dar uma quadra, 100 metros. Dá pra ir a pé, assim. Não, mas eu vou lá e vou a pé. Vá lá e toma um vinho com a gente, vamos fazer um network. Muito obrigado. Lá. E o legal desse ecossistema, no meu caso, é que sim, daí a gastronomia é o centro. Tiago, eu vou te fazer mais uma pergunta que também para mim é uma curiosidade. Como lidar nesses teus projetos com fachada, vitrine? Porque às vezes você está muito limitado e às vezes você pode expandir, né? Por exemplo, quando nós falamos em cafés no térreo de um edifício, como que você chama atenção para ela? Eu gosto muito de trabalhar com a vitrine, com a fachada, que eu acho que é o cartão de visita, né? A vitrine, no caso de confeitarias, cafeterias, panificadoras, né? A pessoa entra e já vai na vitrine. Né? Então a vitrine, ela realmente enche os olhos e faz a venda acontecer. Inclusive alguns cases, né? Alguma rede bem conhecida em Curitiba, que é a DOF, DOF Donuts, Coffee e Donuts, né? Ela traz, a gente trouxe esse conceito, né, de uma necessidade que eu fui percebendo assim no público da DOF. Primeira unidade, a vitrine era atrás. E eu falei, cara, por que não trazer essa vitrine na fachada? Foi um desafio, né? A gente fez a do Bigorrilho, a do portão, já ficou um pouquinho mais próximo da fachada. A do Bigorrilho a gente colou na fachada, fez esse teste. Foi um estouro de venda. Então, assim, o Donuts era muito bonito, mas ele estava recuado. Então, se trazer isso conectado com a fachada, a venda... Óbvio que a vitrine eu chamo isso, né? Então, funcionou muito, 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 muito. E com relação a fachadas, que se perguntou também, acho que fachada ela tem que ser pensada assim, economiza um pouquinho lá dentro, porque a fachada é o cartão de visita, é onde passa o pedestre, onde passa o carro. Uma coisa meio óbvia a gente falar, né? Mas as pessoas ainda continuam errando. Alguns colegas gasto interno não fazem fachada. E fachada, ela é um olhar, assim, sensível do negócio. Você é uma coisa muito, muito conceitual, né? Quase como se fosse um truque que também ajuda, mas aí sim, está se usando um artifício. Já fui em São Paulo um lugar que chamava Futuro Refeitório. Era um portão. Assim, eu já vi eu cheguei de cá. Eu já vi esse projeto. É muito legal. Daí você chega assim, não tem número, não tem nada, portão, fim da meia de noitinha, assim. Teve um neon escrito assim, deve ser aqui. Eu falei, cara, foi a pergunta que eu fiz pro Uber, né? A gente deve ser aqui, né? Eu olho, tem um neon escrito, deve ser aqui.
Entrei no portão, Fantástico. fui indo assim com umas luzinhas, um beco assim comprido e caio num refeitório. Aí o alimento surpresa, que funciona também. Né? Inclusive nos restaurantes sofisticados, a fachada tem que ser o contrário. Geralmente é lisa, sóbria, pesada, você não tem um valor, geralmente esconde tudo. Então você tem que alimento surpresa, abre aquela porta e cai num restaurante maravilhoso. Então, e isso é uma questão de valor, você agrega valor com isso, uma técnica, um truque. Já no caso do refeitório, foi uma coisa super descolada, dinâmica, divertida, que eu gosto de trabalhar com projetos que brincam aí com as pessoas, né? Às vezes eu faço umas piadinhas internas ali, as pessoas pegam minhas artes urbanas. Nossa, o que quis dizer com essa arte? Eu brifo os artistas, só faz uma coisa assim e tal. Sim. Então a gente brinca também com essa diversão, né, dos nossos projetos. Então, Givago, por último, mas muito importante, para onde você acha que vai a tua criação? Ou ampliando, para onde você acha que vai o projeto da gastronomia daqui para frente? Veja, eu acho que a gastronomia ela tem hoje um caminho, né, que ela está se renovando, as coisas estão mais rápidas, as pessoas estão mais exigentes com experiência. Então acho que tudo está caminhando para no final ali a gente encontrar gastronomia e entretenimento, né? A gente não vai ver mais restaurantes que não tem uma atração, alguma coisa assim. Até porque as pessoas estão buscando se reunir, né? Então cada vez mais a gente vai perceber que essas dinâmicas, né, de gardens, de praças, de conexão com a cidade, com o show, com entretenimento infantil, com entretenimento adulto, enfim, tudo isso vai acabar acontecendo dentro do restaurante e às vezes vai virar uma coisa só. Como já tem alguns pioneiros aí puxando isso. Você começa de manhã uma situação, de tarde vira uma outra situação e de noite vira uma outra situação. Sim. Então assim, você tem ali por exemplo, um case. Começa de dia, uma feijoada com pagode, daqui a pouco você passa ali para um lounge bar, daqui a pouco você termina uma balada, né? Tudo no mesmo lugar. Então hoje eu acredito que as coisas estão mais vivas, né? E pelo que eu entendi também é o nosso trabalho ele tem um olhar assim de pertencimento de espaço, de conexão, que eu acredito que o nosso trabalho ele vai continuar sendo moldado conforme o mercado. Então, eu sempre estou atento às normas, sempre estou atento ao que o mercado de gastronomia e entretenimento está caminhando, tanto fora como dentro aqui do Brasil. O que os consultores me alertam, Givago, estuda isso aqui que é importante, né? Eu gosto muito de cultura, então acredito que a gastronomia vai ter no futuro, quem sabe, esse lado do puxar uma bandeira cultural, de renovar, porque hoje tem tanta coisa, né? Inteligência artificial, tecnologia, Eu ia entrar nisso. é tanta coisa, celular, que está deixando as pessoas robotizadas, né? Que a gente fala assim, tá ficando até frio o nosso relacionamento. Então vai vir a gastronomia que vai puxar a galera de volta, vamos reunir, vamos se conectar. Né? As próprias baladas estão com dificuldade, estão se reinventando algumas, já vi aí um case que eu gosto de falar, o pessoal da Vibe, né? Tinha uma sacada sensacional, você ter um restaurante dentro da balada, e um restaurante renomado, nome, peso, com cara de restaurante. E daqui a pouco você desce pra balada. Então, o curioso que você está falando. O Fazano acho que faz isso também, né? Começa restaurante, depois uma balada. Mas o curioso que você está falando é que ontem eu li isso sobre um restaurante em Nova York, onde o arquiteto disse assim, nós estamos fazendo um bar para que os nova-iorquinos voltem a conversar entre eles. Não, mas acho que né? é um caminho, viu? É um caminho. O ser humano, eu percebo, assim, lá no nosso escritório nós temos um clima muito familiar, né? Eu prezo muito, assim, converse, fale, coleguinha, família. Eu, tal, sou muito acessível. Temos psicólogo de equipe lá para essas dinâmicas acontecerem. Então, assim, celular lá, assim, extremamente importante falar. Fala pelo celular, você não liga para o cliente. Fala com o cliente, ou com o fornecedor, né? Trocar mais aqui, tete-a-tete, né? Acho que vem por aí um movimento contra as telas. Porque eu acho que afasta, né? Tem a tecnologia que adianta muita coisa, mas de verdade, a gente às vezes fica, como posso colocar, uma nova profissão, atendente de WhatsApp, né? E assim, se a gente ficar atendendo a WhatsApp, a gente não cria. Então eu já me posicionei no escritório, é urgente, me liga, porque eu estou em função técnica, estou em função correção de projeto, função criação, estou em função prospecção, estou em função obra, acompanhamento, então assim, não tem um ficar o dia inteiro olhando a tela do WhatsApp e esperando as mensagens chegarem. Então a gente tem horas que a gente conversa por ali ou liga.
É o entretenimento que vai consertar isso. Se Deus quiser, a gente vai ter um caminho aí muito legal. Não vejo que seja só na gastronomia, mas eu vejo que o próprio mercado, assim, tá online, vai ter que dar um passinho para trás e ter as lojas de experiência, né? Sem dúvida. Que você consiga ter essa dinâmica com o cliente. Escute, muitíssimo obrigado pela conversa, foi uma aula aqui, espero que você volte sempre, a casa está aberta. Obrigado. Ok? E nos vemos em breve. Nos vemos em breve, obrigado para todo mundo que está assistindo, espero que esse vídeo seja um sucesso, ajude muitas pessoas aí que estão querendo entrar no mercado. Vai ser. E para os novos clientes aí também que podem vir através desse canal, me coloco à disposição também para os orçamentos. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Divago. Tchau, tchau. Vamos conversando. Você tem planos para Casa Cor ano que vem ou não? É, primeira mão assim, tá? Mas já fechamos. Ah, que bom. Já fechamos. Você vai falar do ambiente ou não? Isso eu já não vou falar. Tá Isso bom. mas é uma área Você pode boa. falar para mim no particular. privado. Isso. Deixa a curiosidade. Aconteceu, mas é 30 anos de Casa Corte que a gente já fez as últimas 3. É uma experiência muito gratificante. A gente tem um acesso ao público e aos fãs muito próxima, né? Então a gente percebe, é um bom termômetro. Então ali a gente percebe que a gente tem muito fã. E ali a gente percebe se a gente está acertando ou errando, né? E além da divulgação, né? Ano passado a Top View fez, o Grupo Rio que fez uma boa cobertura, né? E esse ano parece que é eles de volta, então já isso me engatilhou também, acho interessante. Te ajuda que muito. ajuda, junta forças. Casa Cor tem o nome, o que vai divulgar aquele negócio do marketing, a gente falou, vai juntar nome e o elenco, né? Então esse ano eu já percebi ali, já vi alguns nomes que confirmaram, elencos da velha guarda, elencos mais emergentes, elencos mais novos. E essa interatividade com o público é muito importante, acho que talvez seja a mais importante, né? Você ouvir o que... Eu acho que é um bom lugar para você testar... Concordo. Estilos, trazer novidades, sentir o teu público. Perfeito. Né? A gente já fez lá... O primeiro ano que eu fiz o ano homenagem à pandemia, né? A gente fez um túnel que as pessoas andavam e tinham as conexões das fases da pandemia, uma coisa bem sensorial, bem afetivo, e foi muito legal. Até aquele ano não teve prêmio, mas o pessoal da casa falou, você teria com certeza ganhado o prêmio, porque isso foi fora da caixa. Segundo ano a gente trouxe o bar, um negócio surreal, um bar com baladinha na Casa Cor, quebramos um outro cenário também, foi super elogiado. E ano passado a gente trouxe uma coisa que nunca aconteceu, nem sei se em outras Casa Cores, mas a gente trouxe um lugar que era só para tirar foto. Eu vi. Que é o Selfie Mood, com mais de 10 projetos. Eu estava lá, eu passei lá. Na verdade foi esse ano, né? Foi esse ano, foi. Esse ano, que foram 10 cenários com comemoração aos nossos 10 anos, né? Esse ano a gente fez 10 anos de marca. Então, assim, a galera surtou, assim, foi surreal. E esse ano já vai ter um lugar bem legal, vai reunir pessoas, viu? Eu vou ficar sabendo com antecedência. Isso. Obrigado, Divago, novamente. Obrigado. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomad Soluções em Madeira, a IG, que é Arquitetura Bioclimática e Eficiência Energética. Agradecemos também o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional das BEA Paraná e a nossa equipe de produção, LFD Produções. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de curtir, que é muito importante. Mais importante ainda, vocês compartilharem com seus amigos, com o pessoal do clube, das academias. E inscreva-se no nosso programa, que é muito importante para que a gente continue toda semana trazendo algo novo para vocês e inédito. Muito obrigado e nos vemos em breve.